No segmento da informação, olhando a página política, ex-guerrilheiros da Renamo preparam lição para a substituição de Yusuf Momad. Os desmobilizados de guerra do partido Renamo, juntamente com membros influentes da Comissão de Gestão Partidária, realizaram uma conferência de imprensa para abordar questões internas do partido. Entre os assuntos em pauta, destaca-se a recolha de assinaturas para a realização do Congresso Extraordinário, cujo objetivo principal é a substituição da liderança atual, focando especificamente na destituição de Yusuf Momad e do Conselho de Jurisdição Nacional. Nós, os desmobilizados da Renamo, convocamos a presente conferência de imprensa para anunciar que, a partir de hoje para diante, as comissões de gestão de base iniciam com a recolha de assinaturas de apoio à persuasão para a resignação da liderança da Renamo, com vista a dar lugar à materialização do Congresso Extraordinário do partido, visando a eleição de novos órgãos, com maior destaque para o cargo de presidente do partido e do Conselho Jurisdicional Nacional, com o intuito de revitalizar as estruturas do partido Renamo, desfalecidas e moribundas, o que coloca em causa o bem-estar dos moçambicanos, ameaçando desta forma a jovem democracia pela qual os melhores filhos desta pátria deram as suas vidas. O ambiente que hoje se vive na Renamo não pode perpetuar-se por mais tempo, daí que urge a necessidade de todos os membros de boa-fé possam juntar-se a nós, subscrevendo o pedido de renúncia de Yusuf Momad do cargo de presidente do partido, juntamente com os conselhos de jurisdição que, de todas as formas, tenta ameaçar os membros do partido quando estes reclamam as reformas dentro da nossa organização partidária. João Machava descreve o estado atual do partido como desfalecido e moribundo, sugerindo que a falta de renovação está a paralisar a organização. Não há disputa de poder, mas sim o incentivo é de querer revitalizar as bases do partido. O partido está morto, está parado, não está a funcionar. Então, somos obrigados a fazer de tudo para destituir o Yusuf Momad para que o partido volte nos seus caris normais. Questionado sobre as razões que levaram o partido Renamo a iniciar o levantamento das assinaturas para o Congresso, Machava explica que o objetivo é revitalizar o partido, de modo a que este volte a assumir um papel relevante na sociedade. Não, é legítimo. Somos membros da Renamo, somos desmobilizados da Renamo. É nossa casa. Alguém para ir em casa não pede autorização. Vai quando quiser. Uma vez que o partido está parado, o próprio presidente só existe no estatuto, mas na praça não existe. Tínhamos que fazer. O que está a fragilizar a imagem da Renamo é o Yusuf Momad. Se o Yusuf Momad sai hoje, a Renamo volta nos seus caris habituais. Sobre a ocupação do gabinete do Yusuf Momad por parte dos desmobilizados, Machava considera a ação legítima. Renamo exige esclarecimento sobre o desaparecimento de cerca de 1 milhão de meticais no município de Insaca.
A exigência foi apresentada durante a primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal da Vila de Insaka do ano 2026, onde o chefe da bancada da Renamo, Kimo Matanha, manifestou preocupação com o alegado desaparecimento do valor a cerca de 1.700.000 meticais, que o segundo afirmou que deveria ter sido aplicado a atividades de interesse público. Na sua intervenção, o chefe da bancada da Renamo declarou que não se pode admitir que os fundos públicos sejam desviados sem que hajam consequências. Acrescentou ainda que a situação fragiliza a confiança da população nas instituições e compromete o desenvolvimento da autarquia da Vila de Insaka. Moçambicanos, ndima ungakali bwanji uzacha. Isto quer dizer mesmo que haja muita escuridão, mas espera de amanhecer. Esta parte já reflete com aquilo que está a acontecer no Conselho Municipal, onde até hoje já não consegue justificar com clareza um valor aproximadamente de 1.700.000 meticais, que é dito desaparecido no ano de 2024, em que a auditoria que vinha trabalhar naquele órgão exigiu para que fosse justificado claramente. E como forma de querer fechar as contas, o Executivo já obrigou forçadamente os trabalhadores daquela instituição a assinar as guias de marcha que variam 30 a 75.000 meticais. Tudo isso como tentativa de querer justificar as contas. Apesar de tudo isso, meus... Questionado o presidente do Conselho Municipal da Vila de Insaka, Miquenhelas Nuniassa, Damião Francisco Lissimba, afirmou não reconhecer a existência de qualquer desvio dos fundos no valor referido. Segundo Damião Francisco Lissimba, as contas do município estão a serem geridas de acordo com o procedimento legais e sujeitas ao mecanismo de fiscalização interna e externa. Acrescentou que, até ao momento, não há qualquer relato oficial que confirma a ocorrência de alegado desvio, apelando para que as denúncias sejam feitas com base em dados concretos e documentados. Isso não constitui a verdade. O que eu saiba é que houve uma transferência de uma conta para outra. Não desvio do fundo, não houve. E esse dinheiro foi substituído. Era só isso. Eu vejo pode apelar a NAM para não vir aqui falar questões que não têm interesse. Só porque para ouvir de fora, bem, colocar aqui. Essa é uma reunião da Assembleia. Temos que ter coisas reais. E tem que ser tomada atenção e ser investigado. A polêmica em torno do alegado desvio de 1.700.000 de meticais promete a continuar a marcar a agenda política local, enquanto a bancada da Renamo insiste na responsabilização dos supostos envolvidos e o Executivo Municipal nega qualquer irregularidade. Sobre o assunto instalado no Inatro, o governo diz que este é um caso que já está a ser investigado e promete soluções até o mês de março. No habitual encontro com os jornalistas, o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, anunciou que o Executivo aprovou o projeto da construção da linha ferroviária Norte-Sul, uma infraestrutura considerada estratégica para a interligação econômica do país. Segundo explicou, o projeto visa impulsionar o transporte de pessoas e bens, facilitar a circulação de mercadorias e fortalecer a integração nacional. Durante o briefing, o governante foi igualmente confrontado com um problema relacionado com a emissão de cartas de condução, situação que tem gerado reclamações por parte dos utentes. Impissa esclareceu que o assunto está a ser tramitado pelas entidades competentes e que o governo acompanha de perto o desenvolvimento do processo. O governo está, sim, informado sobre a preocupação que é colocada pelos cidadãos ao nível, portanto, da emissão de cartas de condução, entre outras, e, naturalmente, recomendou o ministro da área para fazer um trabalho. Foi efetuado um trabalho de inspeção profundo para perceber o que está por detrás, para as áreas técnicas. A nosso nível, foi feito, a nosso nível, quando digo a nosso nível, ao nível do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, e mediante uma exposição feita por funcionários daquela instituição, do Inatro, o Presidente da República orientou o Ministério da Administração Estatal para fazer um trabalho, portanto, de inspeção, e foi levado a cabo o trabalho de inspeção. Concluiu-se o trabalho de inspeção para compreender o que estava à volta do assunto.
enquanto se resolvem os problemas que foram levantados ou detectados pela inspeção realizada pelos inspetores da Administração Estatal e Função Pública. Portanto, há um trabalho paralelo que o próprio Ministro está a fazer, sendo que se prevê que já em março o problema se resolva definitivamente e possa-se, naturalmente, alcançar o melhor padrão de prestação de serviços aos nossos cidadãos. Face à gravidade do problema, o porta-voz revelou que inspetores do Ministério da Administração Estatal e Função Pública já se encontram no terreno para apurar as causas dos constrangimentos. De acordo com o Executivo, a previsão é de que até ao mês de março a situação esteja resolvida. Então, não estamos desinformados sobre isto. É muito preocupante. Cidadãos já pagaram pelo serviço, estão à espera de serviço e temos indicação de que há cidadãos que estão há cerca de 3 anos sem uma carta. Isso significa que não estamos a prestar o melhor serviço. Há muitas nuances à volta disso, mas são de caráter mesmo administrativo e o Ministro está dentro do assunto e vai tomar decisões, como disse. Esperamos que a partir do mês de março determinadas medidas tenham sido tomadas e o serviço de tanto o fornecimento de carta de condução e outros necessários sejam efetivamente colocados. Questionado sobre eventuais irregularidades, o porta-voz não descartou a possibilidade de responsabilização dos envolvidos caso se confirmem indícios de má gestão ou incumprimento de procedimentos. E por conta dos detalhes do trabalho realizado pela equipa técnica do Ministério de Transportes e Logística, há um conjunto de medidas que serão tomadas pelo setor para garantir que se reponham os serviços e, naturalmente, se houver necessidade da responsabilização, que se responsabilize. O governo garante, assim, que está atento às preocupações dos cidadãos e promete acelerar os mecanismos de fiscalização e controlo, tanto na implementação de grandes projetos estruturantes, como na resolução de problemas administrativos que afetam diretamente a população. Enquanto isso, os requerentes destes serviços continuam desesperados pela demora na obtenção de cartas de condução biométricas. A obtenção da carta de condução biométrica continua a ser um sonho distante para muitos moçambicanos. Um documento simples, mas essencial, que tem tirado o sono e o sossego a milhares de utentes, estes que de 3 em 3 meses são obrigados a deslocar-se até o Inatro para receber carimbos atrás de carimbos, num processo que mais se assemelha à renovação de uma prescrição médica do que à emissão de um documento oficial. Há 3 semanas, sob forte pressão da comunicação social, o Inatro veio a público anunciar um conjunto de medidas com vista à melhoria dos seus serviços e a redução do tempo de espera na emissão das cartas biométricas. Recordemos. O Inatro irá estender, portanto, os dias de funcionamento, portanto, até os finais de semana, como forma de atender de forma célere, portanto, os pedidos de produção de impressão, tanto das cartas de condução. Estamos a falar da carta definitiva, da carta biométrica, não é? Esta medida entra imediatamente em vigor, portanto, e válida até 10 de março do corrente ano. O objetivo desta medida é aliviar a pressão sobre este serviço, que neste momento está em cerca de 35 mil cartas, portanto, 35 mil pedidos acumulados, não é? Caríssimos, a segunda medida que gostaríamos de levar, portanto, ao vosso conhecimento, por via desta, portanto, dos utentes, é a entrada de funcionamento da segunda máquina de impressão das cartas de condução. Com este equipamento a funcionar, passaremos a imprimir cerca de 1.500 cartas de condução dia, contra as atuais 750. Hoje, volvidos 21 dias depois desses pronunciamentos, se antes restavam dúvidas, agora instala-se a certeza. As promessas parecem não ter passado de meras palavras lançadas ao vento. A nossa equipa de reportagem deslocou-se hoje até o Inatro, a nível da cidade da Matola, e testemunhou de perto o descontentamento que é generalizado. São inúmeras as reclamações. Há utentes que aguardam pela tão esperada e sonhada carta há mais de 2 anos,
Um dado que demonstra que o problema não é recente, nem tampouco de desconhecimento do Inatro. Na saga dos carimbos intermináveis, encontramos este senhor, visivelmente transtornado, que nos revelou. A carta carimbada depois de quanto tempo? Ei, sempre estes carimbos venho carimbar há 3 meses sempre. Portanto, esta é a segunda vez. E aí, essa é a segunda vez. E qual é a validade para a próxima carimbação? Porque o levantamento biométrico está impossível, praticamente. Yes. Validade ante dia 16/5/2026. Portanto, mais uma vez, terá de deixar os afazeres laborais e outros afazeres para cá vir ao Inatro e levantar mais uma vez a carta provisória. Pá, não se sabe se ainda vai tempo de um gajo, ou talvez onde vir de novo dar esse tipo de papelinho. E neste momento, qual é o seu sentimento como munícipe? Pá, nós estamos a apelar para o governo, tem que lutar para nós. Isto aqui já não é carta, não é nada. Estamos a andar muito, isto aqui não temos direito de sair daqui, saímos para o África do Sul, onde tem, isto aqui só vira por aqui. E pronto. Depois de ter desembolsado cerca de 2.500 meticais. Exatamente, minha mãe. Então isto de certa forma demonstra uma falta de interesse e não de condições por parte do Inatro. Esse pá, é com ele, acaba ele, o Inatro com ele, mas nós estamos a pedir pelo menos nos ajudar por isso aqui. Isso não é vida, tá vendo? Chega aqui, acaba todo dia, estando aqui sempre à espera para se verticarizar só isso aqui só. Não é vida, minha irmã. E quando se faz o carimbo, qual é a ligação que é dada? Pô, ali não há ligação nenhuma. Eles só chegaram ali, deixa isso aqui, depois eles levam a carta. Até por mim, nem não procura de querer saber se a carta já saiu ou não saiu. Só leva isso aqui, vai carbar e depois nem procura isso aqui. Nem procura, mãe. Assim, isso aqui, daqui a nada, daqui a 3 meses tenho que voltar de novo para aqui. Com tanta chapa que nós subimos, estamos de muito longe para vermos até aqui. Não temos vida mais. O governo tem que resolver o problema disso aqui. Quem estão a chorar aqui, estão a falar de 1 ano, 2 anos. E no meio do vai e vem burocrático, há quem considere ter tido sorte. Um dos utentes conseguiu finalmente receber a sua carta biométrica. No entanto, relata que o documento já se encontrava em mau estado de conservação, levantando suspeitas de que estaria impresso já há bastante tempo, apesar de, repetidamente, lhe ter sido dito que ainda não se encontrava disponível para o levantamento. Já aqui tem, mas só que eles são preguiçosos em procurar. A minha coisa estava podre, mas nem demorou, porque acho que me penaram, porque já é isso que cartas deles são novos, o quê? Não saem da primeira. Portanto, com que quer dizer que então não é um problema de fragilidade do Inatro, mas sim falta de vontade. Os trabalhadores daqui é que são preguiçosos em se dar tempo de arranjarem carta. É a minha coisa, só que não a mostrei, mas estava podre. Mesmo o nome já não tinha como de sair, coisas assim. Não estava a ver, mas... E quando é que tratou a carta? Foi ano passado. Tive carta em outubro. Já esperou dia 6. Eu estava a vir com aquele pensamento de que devia levar carimbo, mas como a minha carta estava podre concretamente, me deram logo da primeira, eles disseram assim mesmo. Então não levou muito tempo para poder ter a tua biométrica? Levou, mas já pessoas estão a reclamar já há 2 anos, Eu que fiz carta ano passado, mas outubro, novembro, janeiro, fevereiro expirou, tive minha carta, logo da primeira. Não considera que se calhar terá sido um caso de sorte, porque é muita gente que está a reclamar? Sorte não é sorte, todas as cartas têm ali. Não sei se querem despachar aqueles papéis de carimbo ou não ali. Não se sabe. Engana-se quem pensa que as deficiências do Inatro cingem-se apenas na emissão de cartas biométricas. No local, fizemos um vídeo amador que demonstra longas filas de espera de candidatos a exames teóricos. Pela sondagem que a nossa equipa de reportagem fez, os candidatos revelaram-nos que estão no banco de espera pelos exames há mais de 3 semanas e que a única alegação que o Inatro apresenta é a famosa frase: não temos sistema, vamos remarcar. No fim, a pergunta que paira no ar é simples, mas pesada.
Quantos mais cidadãos terão de sofrer atrasos, carimbos e promessas vazias antes que uma solução definitiva seja finalmente implementada? Olhando para outras informações, o Governo aprova em Conselho de Ministros o decreto que cria condições para o estabelecimento da linha férrea Norte-Sul. Falando sobre a evolução da situação em Cabo Delgado, Inocêncio Impissa afirmou que o processo de estabilização continua em curso, com registro de regresso de um número considerável de cidadãos às comunidades anteriormente afetadas pela violência. Creio que a questão principal é sobre a certeza de segurança. Acho que foi isto que foi colocado. Se há segurança ou não para que os moçambicanos possam trabalhar lá. O que eu posso dizer é que sim. E a primeira grande nota é que o simples fato de se ter levantado tanto o estado de suspensão das atividades é um sinal grande. E este sinal grande aparece depois de terem sido criadas essas condições. Ou seja, o condicionalismo para que se levantasse a suspensão das atividades no terreno era garantir-se a segurança mínima. E, naturalmente, foram assegurados os padrões considerados mínimos ou ótimos para garantir que as atividades possam decorrer. Por isso é que está lá a população a trabalhar. Está lá a população a trabalhar. Para quem conhece Cabo Delgado, às vezes é um pouco complicado falar daquela zona para quem não conhece a província de Cabo Delgado. E quando se fala do terrorismo e ataques terroristas, nas condições em que estamos hoje, bom, já não se pode comparar com quando estávamos há 3, 4 anos, em que as situações eram críticas e víamos. No que diz respeito à segurança e à representatividade do Estado, o porta-voz destacou que os serviços públicos já foram restabelecidos em vários pontos da província há cerca de 2 anos. Hoje notificamos uma ação num ponto, uma ação no outro ponto, em sentidos isolados, mas já não temos a ação como ela acontecia, mas também já não temos nos pontos onde estamos a fazer referência. Por isso é que as populações estão lá. Boa parte delas regressou, a maior parte, diga-se, regressou aos locais de origem, as condições estão colocadas, a administração está a funcionar, os serviços públicos estão a funcionar, nós restabelecemos serviços públicos pelo menos há 2, 3 anos, estão lá. O governante foi mais além ao afirmar que, atualmente, Cabo Delgado apresenta oportunidades de emprego. No entanto, reconheceu que há desafios relacionados com a disponibilidade de mão de obra. E o que precisamos é que a mão de obra esteja lá. Há segurança. Esta que é a notícia que devemos dar. 2, ninguém despenderia tanto recurso para um lugar onde não tem confiança, sobretudo em relação à segurança. Então, o conforto há segurança. E esperamos que esta notícia permita que os moçambicanos, de facto, abracem as oportunidades de emprego que existem lá. E já estão lá moçambicanos. Para quem não sabia, estão lá várias empresas moçambicanas. Estão lá vários moçambicanos de Cabo Delgado e outras províncias. Também estão lá. Então, os moçambicanos precisam, naturalmente, de abraçar esta oportunidade e poder encontrar um emprego. O Executivo reafirma assim que a estabilização de Cabo Delgado continua a ser prioridade, garantindo segurança, reposição da autoridade do Estado e criação de condições para o desenvolvimento econômico e social da província. Protestos em Nacala, a Velha, sobre má qualidade das obras públicas. Os moradores de Nacala a Velha manifestaram-se esta semana contra a alegada má qualidade das obras de requalificação do jardim local, exigindo a paralisação imediata. O que aconteceu hoje exatamente é a requalificação do nosso jardim. Sim, vindo os trabalhos a acontecer porque nós não tomamos conhecimento do pessoal do governo, porque essas coisas que entraram é o nosso governo. Só vimos a placa ali, penturaram a placa do lado e começaram a requalificar o jardim. O que aconteceu? O que tiraram, o material que tiraram para requalificar,
e o material que estão a ser usado atualmente. Já o material mais potente é esse que tiraram, e o material que está a ser requalificado é mais bruto. Então nós ficamos indignados como residente daqui. O que estão a fazer exatamente? O material que está a tirar é mais poderoso em relação a esse que você está a colocar agora. Então é por isso que todo o movimento que você está a ver aqui, é isso mesmo que aconteceu. A população afirma que caso as intervenções não sejam suspensas, poderão ocorrer novos protestos e episódios de violência. É melhor deixar assim mesmo. Nós como população, vamos semear nosso milho aí. Quase todo o carro se estraga. Estamos a falar de pneu, estamos a falar de amortecedores, estamos a falar de muita coisa que se estraga no carro e é prejudicial para nós. Segundo o relato dos residentes, a contratação ocorreu de forma repentina junto ao local das obras, onde os manifestantes questionavam a execução do projeto e acusaram a empresa responsável de distribuir materiais inadequados. A situação levou à intervenção da Polícia da República de Moçambique, chamada para conter a agitação popular, mas sem sucesso. Essa empresa CLN veio aqui na Cala Velha só para estragar o nosso distrito. E o governo, por sua vez, também está a padrinhar. Acontece que lá não está a acontecer nada. Nem aquela empresa que está a repetir a estrada que começou em dezembro não está a fazer nada até nesse momento. E quase há 3 dias, hoje estamos a contar no dia 16, até no dia 14, até 13, já começa uma outra intervenção da estrada. A empresa que leva carvão para naquela porta, na fábrica de cimento, já leva o candeiro deles e põe lá o saibro para aumentar aquela estrada. Sabendo que aquela estrada nós temos uma placa de reabilitação ou de uma arrementação, porque é um valor de 22 milhões, qualquer coisa. Mas aquela placa está a indicar que aquele valor é para ramentar, não para pôr um alcatrão definitivamente, nós que podemos dizer que valeu a pena. A população apelou ao administrador distrital para que contenham com urgência. Caso não houver resposta urgente, terão consequências mais graves nos próximos dias. A estrada é nossa, a vila é nossa, o distrito em si é nosso, posso dizer, e o país todo é nosso, é de todos nós. Não é só para mim, mas exijo essa melhoria para todos nós. Sim. Nós pedimos, que também nós vamos pedindo a essa gente que estão lá à frente de nós, não fazem nada para nós, só pedimos, só porque estamos numa situação tão péssima. Mas podemos falar só por falar, porque já sabemos falar. Mas eles não fazem nada. Queremos que a estrada reabilitasse. Se é possível, houve. Nós estamos a sentir serem burlados. Qualquer reivindicação, eles conseguiram levar alguns jovens. Depois, aqueles jovens começaram a ir nas casas, recolher. A polícia. Levaram 3 jovens, levaram na cadeia. A nossa equipe de reportagem tentou contactar o administrador de Nacala Velha, mas sem sucesso. Importa referir que, além do jardim, também está paralisada a obra da estrada que liga a cidade de Nacala Porto ao distrito de Nacala Velha. E é mesmo em Nacala Velha que saímos ao nosso primeiríssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais e mais informações, mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas.